a gente é do canal Desvendando a Fisiologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rinocinusite. O que é a rinocinusite? A rinocinusite ela é caracterizada como inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, sendo também caracterizada como uma das principais afecções das vias aéreas superiores e também bastante comum na população em geral por ser uma afecção de baixa gravidade. Os seios paranasais são cavidades aéreas que ajudam na circulação do ar que é inspirado e expirado pelo sistema respiratório. Eles estão situados ao redor da cavidade nasal e são todos pareados e algumas vezes simétricos, sendo sempre bilaterais. Existem 4 diferentes pares de seios, como podemos ver na imagem, e são eles os seios maxilares, seios frontais, seios esfenoidais e seios etmoidais. Fisiopatologia das rinossinusites. Os seios paranasais são cavidades aeradas revestidas por epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes. A função de manter o seio livre de partículas e de bactérias é realizada por imunoglobulinas e pelo batimento ciliar, que desloca as partículas para o ósseo do seio, desembocando nas fossas nasais. A obstrução do ósseo sinusal provoca aumento da pressão intranasal e posterior ocorrência de pressão negativa no interior do seio. O oxigênio é, então, rapidamente absorvido, tornando a pressão intranasal negativa. Em consequência da pobre ventilação do seio, ocorre queda do pH na região, o que acarreta em uma diminuição no movimento ciliar. A rinite viral geralmente é o fator desencadeante da rinocinusite aguda e se propaga nos seios paranasais por via sistêmica ou direta. A inflamação da rinite resulta, então, em uma hipersecreção nasosinusal e o aumento da permeabilidade vascular, seguido de transudação de fluido para dentro da cavidade nasal e para os seios. Os vírus também podem exercer um efeito tóxico direto sobre cílios nasais, prejudicando o transporte mucociliar. Uma combinação entre edema da mucosa, secreção espessas e discinesia ciliar resulta em obstrução do ósseo de drenagem do seio e perpetua a doença. Classificação. A classificação mais comum das rinossinusites se baseia no tempo de evolução dos sintomas e na frequência de seu aparecimento. A rinocinusite aguda é aquela cujos sintomas teriam duração de até 4 semanas. A rinocinusite subaguda tem uma duração maior que 4 e menor que 12 semanas. A rinocinusite crônica tem uma duração maior que 12 semanas. A rinocinusite recorrente, 4 ou mais episódios de RSA no intervalo de 1 ano. Causas. A rinocinusite é consequência de processos infecciosos, podendo ser virais, bacterianos, fúngicos e pode também estar associada a alergia, polipose nasosinusal e disfunção vasomotora da mucosa. Causas. Rinocinusite aguda. São infecções virais das vias aéreas superiores, resfriados e gripes, que levam ao comprometimento inflamatório dos seios paranasais. A rinite alérgica é apontada como um fator predisponente na ARS por causar edema da mucosa nasal, principalmente ao redor dos ósseos de drenagem, o que provocaria hipoventilação sinusal e retenção de secreções, favorecendo a colonização da mucosa nasosinusal por vírus e bactérias. Alterações estruturais. Anormalidades anatômicas do septo nasal e ou das estruturas do meato médio são referidos como podendo provocar estreitamento nas vias de drenagem dos seios, constituindo fatores predisponentes. A rinocinusite crônica, ou RSC, é tradicionalmente considerada uma sequela de rinocinusite bacteriana aguda mal ou não resolvida. Apesar de poucas evidências científicas, fatores ambientais, comorbidades, história familiar têm sido propostos como fatores de risco. A alteração no transporte mucociliar.
A função ciliar apresenta um importante papel na liberação dos seios paranasais, prevenindo uma inflamação crônica. Discinesias ciliares secundárias são observadas em pacientes com RSC, sendo provavelmente reversíveis. Discinesias ciliares primárias, como a síndrome de Carteger, ou pacientes com fibroses císticas, que apresentam a viscosidade da mucosa aumentada, causando quadros crônicos de RSS. Como é feito o diagnóstico da rinocinusite? Como ela é definida como um processo inflamatório da mucosa do nariz e dos seios paranasais, ela é caracterizada pelos seguintes sintomas: obstrução nasal, rinorreia anterior ou posterior, dor ou pressão facial, redução ou perda do olfato. Para o diagnóstico, também são considerados alguns achados endoscópicos e ou alterações de mucosa do complexo osteomeatal ou seios paranasais visualizados na tomografia computadorizada, que é utilizada como padrão ouro para o diagnóstico. A utilização da radiologia é muito importante para o diagnóstico de rinocinusite, visto que ela é considerada o padrão ouro para esse diagnóstico. Nas imagens a seguir, temos dois achados radiológicos. Na imagem à esquerda, observamos uma tomografia de seios da face, no qual observamos uma área em preto que constitui-se revestida por ar, já uma parte com uma obstrução significativa no diagnóstico de rinocinusite. Já no outro exame, temos um raio-x de seios da face, no qual a parte em preto significa o ar e a parte em branco significa a obstrução. O tratamento da rinocinusite. O tratamento da rinocinusite consiste basicamente em controlar a infecção, diminuir o tempo de evolução da doença, evitar algumas complicações e realizar o controle sintomático. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados de enfermagem perante o paciente com rinocinusite. Ele consiste basicamente na instrução, né, de como esse paciente vai estar fazendo para promover uma maior drenagem de secreção, né, que é a inalação de vapor, a utilização de compressas úmidas quentes para colocar na região, que aí vai promover uma maior drenagem dessas impurezas que ficam na nossa face. Também é sempre importante a gente instruir quanto à tomada da medicação de forma correta, aquela medicação que é prescrita pelo médico, né? E também deixar o paciente ciente que febre, dor de cabeça e rigidez de nuca são os principais sintomas que classificam essa rinocinusite como um estado mais complicado e que ele deve retornar ao médico. Agora, como estamos na semana da enfermagem, né, e um ano também, que foi considerado o ano da enfermagem, dos técnicos de enfermagem das parteiras, a gente gostaria de deixar uma pequena homenagem. Estamos na linha de frente da luta contra o novo coronavírus. Somos homenageados nas janelas, nos aviões, já nos chamaram de anjos e heróis. Mas você sabe quem realmente somos? Somos docentes, somos cientistas, somos especializados, somos auditores e atuamos na gestão pública. Somos mais de 2.200.000 profissionais atuando pela saúde dos brasileiros e brasileiras em todo o território nacional. Mas também somos uma categoria que ainda não tem uma jornada de trabalho regulamentada e nem piso salarial instituído. Trabalhamos em condições precárias. Dezenas de nós já perderam suas vidas vítimas da Covid-19. Mas não vamos desistir. Enfrentaremos essa pandemia até o fim e não desistiremos da nossa luta por direitos e melhores condições de trabalho. Proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil.